E aí, galera lutequeira, estou de volta para falar do concurso da Loteca 963, que tem uma premiação estimada em R$ 300 mil para quem acertar os 14 jogos. E as apostas se encerram hoje, dia 13/11/2021, às 14 horas, hoje conhecido como sábado. Eu também estou gravando este vídeo hoje, sábado, dia 13/11, às 8h30 da manhã, pessoal. E esse vídeo é dedicado àqueles que gostam de apostar na última hora do encerramento dos jogos na loteca, né, pessoal? Aqui na minha cidade, as loterias, principalmente no shopping, são abertas até às 20 horas da noite, às 20 horas ou às 8 horas da noite, né? Então, dá tempo de eu fazer minha aposta. Eu gosto de fazer minha aposta até às 13h30, porque o horário da loteca se encerra às 14 horas, né? Mas quem gosta de apostar na Mega Sena, por exemplo, eu aqui posso jogar até às 19 horas. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou fazer minhas análises sobre a grade da loteca nos jogos ocorridos, nos históricos dos jogos ocorridos, nos confrontos entre os times. E para isso vou aqui utilizar, pessoal, uma segunda planilha que tem os históricos dos jogos. Aqui o São Paulo, por exemplo, enfrentou o Flamengo 14 vezes, o São Paulo jogando na sua casa. O que pede a loteca é São Paulo e Flamengo, portanto vou analisar São Paulo e Flamengo. São Paulo jogando em casa, encontrou 14 vezes o Flamengo na loteca, foi escolhido 14 vezes na grade da loteca. E dessas 14 vezes, o São Paulo venceu 6, empatou 6 e perdeu 2. Marcou 21 gols, sofreu 13, o saldo é 8 gols. Então, pessoal, o que está sinalizando aqui é coluna um e coluna do meio. É hora da vingança de Rogério Ceni, né, pessoal? Vai encontrar seu antigo time que demitiu ele para colocar Renato Gaúcho, né? Foi demitido na madrugada. Para isso, isso aí é uma humilhação pro profissional, né, pessoal? O Flamengo não respeitou o Rogério Ceni. Eu creio que aqui o desejo de vingança do Rogério Ceni vai ser grande, né, pessoal? Então a coluna um e coluna do meio. Mas aqui esta coluna do Flamengo está bem atrasada, pessoal, porque eu tenho uma planilha que diz aqui no jogo um coluna 2, coluna 2, essa coluna aqui que eu estou analisando está atrasada a 7 concursos, a 7 semanas, ou seja, a 1 mês e 23 dias. A 1 mês e 23 dias. Aqui, pessoal, eu vou dizer que esta coluna aqui, a coluna do Flamengo, que está 7 semanas sem sair, eu não vou jogar nela, porque eu acredito que ela está zicada, pessoal. Eu acredito aqui que ela está zicada e não vai sair. Está com azar, né? Que deu, bate na madeira. Então, eu acho que não vai sair. A situação aí do São Paulo, querendo descontar aí, né, pessoal? São Paulo, apesar que toda vez quando eu jogo no São Paulo, ele perde, mas eu vou dar um voto de confiança dessa vez no São Paulo e fechar na coluna do meio. Jogo 2, Guarani e Avaí, pessoal. Aqui é a luta pelo acesso. O Guarani precisa vencer o Avaí, né, pessoal, para entrar no G4. Então aqui vamos analisar o que diz os históricos da loteca. Aqui no jogo 2 diz que foram 4 jogos. O Guarani recebeu o Avaí na loteca, né? Isso aqui, só jogos na loteca. O último jogo que se encontraram foi no dia 24/10/2020, há um ano e pouco, onde o Guarani venceu de 2-1. Então, pessoal, então aqui é coluna um, né, pessoal? Coluna um, galera, que de 4 jogos, o Guarani venceu 3 vezes o Avaí, nunca empatou e perdeu um jogo. Então, pessoal, eu vou de coluna um, Guarani. Mas observe que também o Avaí quer a vitória para também se permanecer no G4 e ter o acesso, né? Nesta coluna 2 do jogo 2, coluna 2 do jogo 2, está sinalizado em verde, porque é o jogo que gosta de sair neste jogo. Jogo 2, coluna 2 é o jogo que mais sai. Então eu vou ficar aqui com o Avaí. Também, duplo aberto. Lembrando, pessoal, que eu vou fazer um jogo de até 5 duplos, ou um valor de R$ 48, ou um valor menos de R$ 50, né? Porque a premiação está pouca e já está alto esse valor de R$ 48, né? Porque não vale a pena jogar muito alto. Então, no jogo 3, Atlético e Santos. Atlético Goianiense e Santos. Vamos observar o que diz os históricos. Diz o seguinte, que o Atlético Goianiense encontrou 5 vezes, foram 5 jogos entre eles, só na grade da loteca, nas grades anteriores aí. O último confronto foi no dia 8 de fevereiro de 2021, no concurso 919, onde o Atlético Goianiense ficou no empate em 1-1, pessoal. Então o resumo aqui diz, de 5 jogos, o Atlético Goianiense venceu 2, empatou 2. Então o que predomina é coluna um e coluna do meio, né, pessoal? Então vamos lá.
Vamos aqui, coluna um e coluna do meio. No jogo 4, América Mineiro contra o Grêmio, pessoal. O Grêmio aqui vai estar na zona de rebaixamento, pessoal. É o vice-lanterna, precisa vencer. Ainda tem chance para sair dessa situação aí de rebaixamento, mas precisa vencer a maioria dos seus jogos, pessoal. E aqui o Wagner Mancini, que já foi ex-técnico aí do América Mineiro, conhece conhece os jogadores, conhece os pontos fracos aí do América Mineiro, né, pessoal? Então vamos analisar os confrontos que ocorreram dentro da loteca. Pessoal, aqui foram 4 confrontos, o América Mineiro recebendo o Grêmio pela grade da loteca, somente na grade da loteca. O último jogo que ocorreu entre eles foi no concurso 823, no dia 22/10 de 2018, onde o América Mineiro ficou no empate 1-1 contra o Grêmio. Observe que os placar aqui é tudo empate 1-1, 2-2, 0-0, 1-1. Então foram 4 empates entre eles, 4 empates. Aqui, pessoal, eu vou de empate, coluna do meio, né? E vou na coluna 2, pela situação aí do Grêmio. E também neste jogo 4, gosta de dar a coluna 2. Vamos lá, obedecer aqui. Está sinalizado em verdezinho, numa tonalidade verde. Então, coluna duplo fechado no Grêmio no jogo 4. Jogo 5, Internacional e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense só focado na final da Sul-Americana, né, pessoal? Mas aqui, pelo Brasileirão, vamos observar como é os confrontos deles dentro da loteca. Como se comporta quando cai dentro da loteca. O Internacional encontrou 15 vezes, o Atlético Paranaense foi escolhido 15 vezes na grade da loteca, pessoal. 15 vezes o programador escolheu o Internacional para jogar com o Atlético Paranaense na grade da loteca aqui, jogando no Atlético Paranaense, né, pessoal? Jogando contra o Atlético Paranaense. Desses 15 jogos, o último confronto foi no concurso 903, no dia 13/10 de 2020, há mais de um ano, onde o Internacional venceu por 2-1. 2-1, e os placar que mais gosta de acontecer entre eles é 2-1. Observem, 2-1, 2-1, 2-1. 2-1, tá vendo aí, galera? Se for jogar na Betis, ambos marcam, né, pessoal? Ambos marcam aí na Betis. E o jogo acima de 2 para o Internacional, né? Então, pessoal, aqui, ó, de 15, o Internacional venceu 11, né? Empatou 3 e só perdeu uma vez por Atlético Paranaense. Então é coluna 1, galera, sem pestanejar. Jogo 5, coluna 1. E no jogo 6, Bragantino e Fortaleza. O Bragantino também focado aí. O Bragantino focado aí, né, pessoal? Na final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, né? Que ocorrerá daqui a 7 dias, daqui a uma semana. Então aqui, e ele vem decaindo aí na tabela de classificação, pessoal, aqui, ó. É confronto direto, o Fortaleza está na 4ª posição e o Bragantino vem logo atrás, ó. Mas nos últimos 5 jogos, o Bragantino perdeu 3 e venceu 2, né? Então, e o Fortaleza perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Então, pelo Bragantino aqui, pessoal, o Bragantino está focado aí na Sul-Americana, né, galera? Então aqui vou de coluna 1, né? Coluna 1 e 2. Eu vou aqui de coluna 1 e 2 porque diz aqui que quando caiu na grade da loteca, os dois se encontraram, cada um venceu um jogo. Observe. No concurso 340, o Bragantino perdeu para o Fortaleza de 1-0. E no concurso 912, o Bragantino venceu por 2-1. Então, pessoal, eu vou de coluna 1 e coluna 2. Coluna 1 e coluna 2. Meu quinto duplo aí. No final eu retiro alguns duplos, sem passar, né? Jogo 7, Corinthians e Cuiabá. Corinthians e Cuiabá. Como se comporta quando encontra na loteca? Nunca se encontraram na loteca, pessoal, porque o Cuiabá é um time novo no cenário brasileiro aí e na Série A, né? Por isso que nunca se encontraram. O Corinthians jogando em casa nunca encontrou o Cuiabá. São muitos jogos aí do Corinthians. O último jogo aí do Corinthians, ocorrido dentro da loteca, ele jogando em casa, foi no concurso 962, onde venceu por 1-0 o Fortaleza. O Cuiabá jogando fora do seu domínio, que perdeu a loteca, perdeu de 1-0 para o Ceará. No concurso 962, no concurso anterior, né, galera? No concurso anterior, o Cuiabá jogando também fora do seu domínio, perdeu de 1-0. Então, pessoal, aqui, galera, eu vou de Corinthians. Apesar que está verdezinho aqui a coluna do meio, porque no jogo 7 gosta de dar a coluna do meio e o Cuiabá gosta de montar retranca, né, pessoal? E o Corinthians também é outro adepto dos empates aí. Mas aqui nesse jogo eu vou de coluna 1. Meus duplos, já gastei 5 duplos aí. Jogo 8, Tombense e Ituano aí, a final, primeiro jogo aí da final da Série C. O Ituano vai encontrar, o Tombense vai encontrar o Ituano. Então, pessoal, vamos analisar os jogos ocorridos dentro da loteca. Também, pessoal, não existe confronto entre eles, galera. Não existe confronto entre eles. O último jogo aí foi que o Tombense jogou no seu domínio, foi no concurso 930. Isso na grade da loteca, onde venceu por 2-0 o Pouso Alegre de Minas Gerais, né? Também ele é mineiro.
Campeonato Mineiro, com certeza. Ituano jogando fora do seu domínio, como se comporta quando cai na loteca? Ele foi no concurso 961, onde ficou no empate em 0-0. Concurso 961 aí, um concurso recente. Mas como é aqui o resumo aí como se comporta o Tombense jogando no seu domínio, foram 9 jogos escolhidos pela loteca. Caiu 9 vezes na grade da loteca. Desses 9, ele venceu 5. Empatou 2 e perdeu 2. E o Ituano, quando joga fora do seu domínio, na grade da loteca, foram 53 jogos. Desses 53 jogos, ele só venceu 14, pessoal. Empatou 12 e perdeu a maioria dos seus jogos aí, ó. 27 jogos. Mas aqui, pessoal, é coluna 1, né? Coluna 1 é final, galera. Final aí, ó. Aqui pode dar qualquer resultado, mas aqui eu vou seguir o que diz a loteca, né? Quando o Tombense cai na loteca, vence. Jogo 9, Fluminense e Palmeiras aí, pessoal. De antemão, observe que no jogo 9 gosta de dar coluna do meio e coluna 2, né? Mas vamos observar como cai, como se comporta dentro da loteca o Fluminense jogando no seu domínio contra o Palmeiras. Pessoal, aqui foram 11 jogos do Fluminense, Fluminense e Palmeiras, né? Confronto direto. Desses 11 jogos, o Fluminense venceu 5 vezes, o Palmeiras empatou 3 vezes e perdeu 3 vezes. Pessoal, aqui é Fluminense, estava eles aqui só pro Fluminense, né, pessoal? Mas é aquela coisa, né? Eu vou de Fluminense e também coluna do meio, galera. Coluna do meio aí. Palmeiras está pisando por cima de todo mundo aí, né, pessoal? Então aqui vamos de duplo fechado aí na zebra Fluminense, porque a maioria dos lotequeiros está escolhendo o Palmeiras. O Palmeiras também já está focado aí na final da Libertadores contra o Flamengo, né, pessoal? Aqui os dois podem já começar a poupar aí, né? Jogo 10, Ceará e Sport. Sport aí na zona de rebaixamento, Ceará se aproximando um pouco, mas aqui a chance do Ceará de antemão, o jogo 10 gosta de dar coluna 1. Pessoal, analisando aqui que eu esqueci de analisar as colunas atrasadas aqui. No jogo 4, o Grêmio é o recordista aí, a coluna do meio, o jogo do América Mineiro e Grêmio, a recordista é a coluna do meio, está atrasada há 11 semanas, pessoal, há 11 semanas aí, ó. É a recordista aí, ó, jogo 4, coluna do meio, que é o jogo entre América Mineiro e Grêmio, o jogo está atrasado a 11 concursos, ou seja, há 2 meses e 22 dias, 2 meses e 22 dias. O último concurso que saiu foi no concurso 951, né, pessoal? Estamos no 963 aí, ó. Há 11 concursos que não sai, galera. Então, eu apostei na coluna do meio aqui, ó. Observe, né? Por esse motivo também. Então, pessoal, retornando, jogo 10, continuando. É o jogo do Ceará Sport. Como se comporta quando cai na loteca, né, pessoal? Escolhido aí pela loteca. Foram 4 vezes escolhido na loteca. Desses 4 vezes, o Ceará venceu 2 vezes, o Sport empatou 2 e nunca perdeu para o Sport quando cai na loteca, pessoal. Quando cai na loteca, o Ceará nunca perdeu, mas empatou, né, pessoal? Então é coluna 1 e coluna do meio, né? Pode ser aquele 0-0 tradicional aí, né? Coluna 1 e coluna do meio. No final eu retiro alguns duplos porque já passou o meu limite aí de duplos aí, já vai no 7 duplo. Jogo 11, Chapecoense e Juventude. Só existe um jogo entre eles, pessoal. Foi no concurso 683 em 2016, onde a Chapecoense perdeu para o Juventude de 1-0, 100% de vitória para o Juventude, coluna 2. Coluna 2 aí, ó. Então vou de coluna 2. Mas de antemão, pessoal, no jogo 11 gosta de dar coluna 2 também aí, ó. Coluna 1. No jogo 11 gosta de dar coluna 1, né? A Chapecoense ainda não venceu em casa pelo Brasileiro deste ano, 2021. Não venceu, pessoal. Só tem uma vitória fora de casa, mas dentro de casa, na Arena Condá, não tem. E os jogadores aí, eu acho que vai precisar honrar aí. Que tá fazendo vergonha, tá saco de pancada, né, pessoal? Então, por esse motivo aqui de coluna 1. Uma grande zebra aí. Londrina e Ponte Preta. Aí os dois. O Londrina precisando escapar aí do rebaixamento. A Ponte Preta já está garantida, né? Na Série B. O Londrina aí precisa ganhar para escapar da Série C, pessoal. Está na zona de rebaixamento aí. Então vamos analisar. Não existe confronto, pessoal, entre os dois. Primeira vez que se encontra na grade da loteca o Londrina jogando em casa. Então aqui, ó. Concurso 951 foi o último jogo do Londrina jogando em casa, onde empatou com o Brasil de Pelotas em 0-0. A Ponte Preta jogando fora do seu domínio, a loteca, último jogo que ocorreu na loteca. Ela perdeu do Vasco da Gama por 2-0, pessoal. Concurso 952. Aqui o resumo diz como se comporta o Londrina jogando no seu domínio. Foram 52 jogos. Desses 52 jogos venceu 22. Empatou 16, perdeu 14. A Ponte Preta jogando fora do seu domínio.
pela Loteca, 245 vezes escolhido na grade da Loteca, 55 jogos, 55 vitórias, né? E 70 empates. E perdeu 120 vezes, pessoal. 49% dos jogos ele perdeu. A Ponte Preta, né? Então aqui eu vou de coluna 1 pela necessidade do Londrina é vencer ou ser rebaixado, ou ficar perto aí do rebaixamento aí, né, pessoal? Então, coluna 1. Jogo 13, Náutico e Sampaio Correia, os dois aí sem, sem pretensão a nada mais na Série B. Creio que vem de reserva aí, pessoal, que nem não vai ajudar ninguém se ele perder ou se ganhar. É um jogo neutro aí, é um jogo amistoso, né, pessoal? Mas aqui também não existe confronto, pessoal. Não existe confronto entre eles. O último jogo do Náutico jogando em casa foi no concurso 960, onde empatou com o Vasco da Gama em 2-2. O Sampaio jogando fora do seu domínio. É o que pede a Loteca, né? O Sampaio jogando agora fora do seu domínio. Enfrentou o Botafogo e perdeu por 2-0 no concurso 956. Aqui, pessoal, o resumo diz, esse resumo aqui diz que o Náutico jogou 187 vezes na grade da Loteca em casa. Na grade da Loteca em casa, desses 187 vezes venceu 92, empatou 49 e perdeu 46. O Sampaio Corrêa jogando fora dos seus domínios foram 63 jogos na grade da Loteca. Venceu 12, empatou 20 e perdeu 31, pessoal. Aqui eu vou de Náutico, né? Coluna 1, Náutico. E no jogo 14, pessoal, Vila Nova e Vasco. O Vasco aí numa grande crise. Vai passar mais um ano na Série B, pessoal. Fernando Diniz demitido. E vem de goleadas e goleadas aí nos últimos jogos. Só perde de goleada, enquanto o rival lá ganha de goleada, que é o Flamengo, né? Ele perde, está na Série B e perdendo de goleada. Vergonha aí pro Vasco, né, pessoal? Mas vamos observar se existe histórico entre eles. Pessoal, não existe confronto entre Vila Nova e Vasco. Não existe nenhum confronto, pessoal. Então aqui o último confronto do Vila Nova em casa, jogando em casa, pela grade da Loteca, foi no concurso 959, onde perdeu para Sampaio Corrêa de 2-0, mesmo jogando em casa. E o Vasco da Gama, são muitos jogos do Vasco da Gama, jogando fora do seu domínio, pela grade da Loteca. O programador gosta de escolher o Vasco da Gama também, né? E empatou com o Náutico em 2-2 no concurso 960. Então, pessoal, o resumo aqui fala. O resumo aqui diz que o Vila Nova, 127 jogos, escolhido na grade da Loteca jogando em casa, 55 vezes, vitória. 55, de 127 venceu 55 vezes, empatou 35 e perdeu 37. Já o Vasco da Gama jogando fora do seu domínio pela grade da Loteca, foram 328 jogos só jogando fora. E desses 328 venceu 93, empatou 90 e perdeu 145, pessoal. Pela fase aí do Vasco, pessoal, eu vou de Vila Nova. Tá em má fase aí o Vasco, né, pessoal? Apesar de gostar de dar coluna vermelha aqui, está vermelhinha, aqui no jogo 14 não gosta de dar coluna 1, gosta de dar coluna 2, né? Mas aqui eu vou de coluna 1. Quem quiser arriscar na zebra aqui, é Vasco, né? Pra mim é zebra aí, pela situação aí. Então tá aí, pessoal. Vou retirar aqui alguns duplos. Vou retirar aqui o jogo do jogo 3, Atlético Goianiense. Eu acho que dá empate. Marcelo Cabo voltou, né, pessoal? Voltou aí pro Atlético, novo técnico aí, né? Marcelo Cabo. Jogo 5, Bragantino e Fortaleza. Vou deixar aqui, né, pessoal? Bragantino e Fortaleza aí. Pensando bem, vou retirar aqui, deixar apostar no Fortaleza, porque o Bragantino está com a cabeça já na final da Sul-Americana, né, pessoal? E pasme, eu vou escolher aqui numa zebraça aqui, pessoal. A Chapecoense, pela necessidade de vitória em casa, pessoal. Não venceu ainda no campeonato, né? Precisa vencer. Então aqui vou retirar esse duplo aí do jogo 11. Duplo aberto vai ficar só na Chapecoense. Então, pessoal, eu teria aqui o duplo aqui do Bragantino. Só deixou Fortaleza porque o Bragantino está focado aí na Sul-Americana, né? Então tá aí meus 5 duplos para esse jogo, esse concurso 963, que tem a baixa premiação de 300 mil reais. Mas quem não quer 300 mil reais, né, pessoal? Eu mesmo quero. Fui, pessoal, até o próximo vídeo.